A essência do Salmo 127 e o valor dos filhos. Salmo 127 é uma joia da sabedoria divina, escrita por Salomão, um rei conhecido não apenas por sua riqueza e poder, mas principalmente por sua sabedoria incomparável. É um salmo curto, mas que carrega profundezas espirituais inigualáveis, especialmente quando se trata da família, da construção do lar e da bênção dos filhos. O versículo 3 é um dos mais tocantes. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Essa frase resume toda uma teologia da vida familiar centrada em Deus. Os filhos não são apenas frutos da carne ou resultados biológicos. São presentes sagrados, uma recompensa divina, um sinal direto do favor de Deus. O início do salmo também é impactante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso mostra que qualquer esforço humano, por mais bem intencionado que seja, será inútil se Deus não estiver no centro. Muitos pais tentam criar seus filhos com os melhores recursos materiais, com a melhor educação, com tudo que o dinheiro pode comprar. Mas se a espiritualidade estiver ausente, se o alicerce não for construído sobre a rocha firme da fé, tudo desmorona com o tempo. O lar precisa ser um santuário, onde Deus é o arquiteto, e não apenas uma estrutura física onde se vive. Ao entendermos isso, começamos a perceber que abençoar os filhos vai muito além de desejar sucesso ou protegê-los de perigos visíveis. A verdadeira bênção é espiritual. É invocar o favor de Deus sobre suas mentes, seus corações e seus caminhos. O Salmo 127 é um lembrete de que, mesmo que o mundo tente convencê-lo do contrário, os filhos não são um fardo, mas uma dádiva. Eles são como flechas nas mãos do guerreiro, instrumentos preparados para alcançar alvos distantes, cumprir propósitos maiores. Quando um pai ou mãe ora por seus filhos, ele está plantando sementes invisíveis que crescerão no tempo certo. Muitos desses frutos talvez não sejam vistos imediatamente, mas eles florescem no momento exato determinado por Deus. Orar pelo filho é um ato de fé, de entrega e de confiança. É reconhecer que, apesar das limitações humanas, existe um Deus soberano que pode conduzi-los a um futuro brilhante e cheio de propósito. A batalha espiritual pela vida dos filhos. Vivemos tempos difíceis. A influência das redes sociais, o crescimento da violência, a banalização da fé e a distorção dos valores têm atacado diretamente a nova geração, como pais, mães, tios, avós ou até mesmo irmãos. Precisamos entender que há uma guerra espiritual acontecendo. Nossos filhos estão sendo bombardeados diariamente por ideologias, tentações e influências que querem afastá-los de Deus. É nesse cenário que o Salmo 127 se torna ainda mais relevante. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente. Isso nos dá uma visão de combate, de missão. Uma flecha não serve para ficar guardada em uma estante. Ela é moldada, preparada, afiada e lançada com propósito. Assim devem ser nossos filhos, educados com valores sólidos, fortalecidos pela oração, e lançados no mundo com direção, com objetivo, com destino claro. Mas isso exige preparo. Não se molda uma flecha com descuido. Requer tempo, disciplina e, acima de tudo, presença. Nesse processo de preparação, a oração se torna a arma mais poderosa. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você clama, anjos são enviados. Enquanto você intercede, muralhas caem e caminhos são abertos. Nunca subestime o poder de uma mãe que ora, de um pai que clama pelo filho. Mesmo quando eles se desviam, mesmo quando tudo parece perdido, Deus é capaz de restaurar, de trazer de volta, de transformar. É fundamental entender que a bênção que você libera sobre a vida dos seus filhos tem o poder de moldar o destino deles. Uma palavra dita em oração pode ser mais eficaz do que anos de conselhos. Quando você diz, Senhor, abençoa meu filho, guarda seus caminhos, livra-o do mal e aproxima-o de ti,
Essas palavras sobem ao trono de Deus como incenso, e o céu se move em resposta ao seu clamor. O Salmo 127 nos ensina que o sucesso verdadeiro não está na riqueza acumulada ou na fama conquistada, mas na construção de uma família sólida, firmada em Deus. Se você deseja ver seus filhos prosperarem, comece colocando-os nas mãos do Senhor todos os dias. Cubra-os com orações antes de dormir. Consagre suas decisões. Peça sabedoria para guiá-los. E, acima de tudo, confie que o Deus que te deu esses filhos saberá cuidar deles muito melhor do que você. Oração guiada para abençoar os filhos. Agora convido você a fechar os olhos, respirar profundamente e orar comigo. Essa é uma oração guiada baseada no Salmo 127, voltada para abençoar seus filhos. Imagine cada palavra tocando o coração deles, mesmo que estejam longe. Imagine a mão de Deus cobrindo suas cabeças, guiando seus passos e protegendo seus sonhos. Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração cheio de amor, esperança e fé. Venho, Pai, para entregar a Ti o bem mais precioso que o Senhor me confiou, os meus filhos. Reconheço que eles são herança Tua, presente do Teu amor, dádivas que eu jamais mereceria, mas que recebi como expressão da Tua graça. Senhor, abençoa cada um dos meus filhos. Onde quer que eles estejam agora, estende a Tua mão poderosa sobre suas vidas. Protege-os dos perigos visíveis e invisíveis. Guarda suas mentes de pensamentos de morte, de confusão, de medo e de rebeldia. Que eles não se percam em meio à escuridão desse mundo, mas encontrem a luz do Teu caminho. Derrama sabedoria sobre eles. Que saibam fazer escolhas certas, mesmo quando todos ao redor fizerem o contrário. Que tenham discernimento para dizer não ao que é mal e coragem para dizer sim ao que é justo. Que nunca se envergonhem de amar a Ti, Senhor, mesmo que isso os torne diferentes dos demais. Ensina-me, Deus, a ser um pai, mãe, segundo o Teu coração. Dá-me paciência quando eles errarem. Dá-me humildade para reconhecer meus próprios erros e sabedoria para corrigi-los com amor. Que eu nunca seja pedra de tropeço, mas ponte que os leve para mais perto de Ti. Declaro agora, com toda a autoridade que me foi dada como pai e mãe, que meus filhos são benditos, são escolhidos por Deus. Serão homens e mulheres de honra, de caráter, de fé inabalável. Nenhuma maldição os alcançará, nenhuma seta do inimigo prosperará contra eles. Eles crescerão em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Senhor, eu os entrego em Tuas mãos. Cuida deles quando eu não puder estar por perto. Consola-os quando chorarem sozinhos. Guia-os quando se perderem. E se algum deles estiver afastado, rebelde, distante da Tua presença, traze-o de volta. Nem que seja quebrado, mas que volte para Ti. Em nome de Jesus eu oro, eu creio e agradeço. Amém. Essa oração, quando feita com fé, move os céus. Não importa quantas vezes você a repita, cada palavra pronunciada com sinceridade será uma semente espiritual plantada no coração dos seus filhos. O Espírito Santo age mesmo no silêncio, mesmo no invisível. Não desista de orar. O tempo de Deus nunca falha. Testemunhos de transformação pela oração. Muitas pessoas duvidam do poder da oração, até verem com os próprios olhos os milagres que ela pode operar. Um dos exemplos mais tocantes é o de mães que oraram por anos por filhos dependentes químicos, presos ou afastados da fé, e que um dia testemunharam sua restauração completa. O que esses testemunhos nos ensinam é que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo a história. Imagine um jovem perdido nas drogas, entregue ao crime, desacreditado por todos. Sua mãe, porém, orava todas as noites com base no Salmo 127, declarando que ele era a herança do Senhor. Com o tempo,
O filho teve um encontro com Deus dentro de uma cela, lá sem pastores, sem culto, apenas com uma Bíblia e a lembrança das orações da mãe, ele se rendeu. Hoje, é um homem restaurado, pastor, e ajuda outros jovens a saírem do mesmo buraco que um dia o engoliu. Esses exemplos não são raros, são reais, e mostram que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando um lar é construído sobre os pilares do Salmo 127, ele pode até ser atacado pelas tempestades da vida, mas não será destruído. A presença de Deus no centro da família é o segredo para resistir a qualquer adversidade. Outro testemunho vem de uma jovem que cresceu ouvindo sua avó orar. Mesmo sem entender, ela ouvia a mulher clamar: Senhor, faz dessa menina uma serva tua. Anos depois, após passar por depressões, perdas e um relacionamento abusivo, essa jovem se ajoelhou sozinha no quarto e disse: Deus, se ainda me quiser, eu estou aqui. Hoje, é missionária em regiões de risco, levando o evangelho onde muitos não se atrevem a ir. As orações da avó não foram esquecidas. Deus colheu cada uma como flores de fé no jardim celestial. Essas histórias nos inspiram porque revelam uma verdade fundamental. Quando oramos pelos nossos filhos, estamos construindo uma cerca espiritual ao redor deles. Mesmo que eles saiam, mesmo que se percam, essa cerca os protegerá. A palavra lançada sobre eles não volta vazia. A bênção profética liberada em oração é como um selo, uma marca de destino. Portanto, não importa se você sente que está orando em vão. Continue. Mesmo que os resultados não apareçam imediatamente, saiba que Deus está trabalhando nos bastidores. Um dia, os frutos virão, e você entenderá que cada lágrima derramada em oração foi um tijolo na construção da vida espiritual dos seus filhos. O poder da palavra profética no Salmo 127. O Salmo 127 nos apresenta uma visão profética da paternidade e da construção familiar. Ele não é apenas um poema de louvor ou uma reflexão sobre a vida doméstica. É uma declaração espiritual com impacto geracional. Quando Salomão diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, ele está nos revelando que o papel de um pai ou de uma mãe vai além da criação biológica. É preparar, apontar e lançar. Cada filho é uma flecha com um alvo específico, um propósito divino. Mas a flecha só acerta o alvo quando o arqueiro tem firmeza, visão e preparo. Essa é a nossa responsabilidade. Não apenas criar filhos para o mundo, mas formar guerreiros do reino. É ensinar valores eternos, é moldar o caráter, é preparar para o combate espiritual. Isso só é possível com base na palavra e por meio da oração contínua. A palavra profética não é apenas uma revelação do futuro, é também um decreto que molda o presente. Quando você declara sobre seus filhos, você será uma bênção, você vai servir a Deus, você terá sabedoria e prosperidade. Essas palavras não são apenas desejos, são sementes proféticas lançadas no solo da alma deles. E a palavra de Deus nos garante que nenhuma dessas sementes volta vazia. Muitos pais erram ao pensar que estão sozinhos nessa missão, mas o Salmo 127 começa dizendo: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso é um convite à parceria com o céu. Não estamos sozinhos. Deus está conosco. Ele é o mestre construtor. Ele sabe onde colocar cada pedra, como sustentar cada parede, como fortalecer cada pilar. Quando você entrega sua casa a Deus, Ele a transforma em um refúgio inviolável. Neste momento, pense em seus filhos como essas flechas. Você está segurando algo valioso, algo que será lançado para além do seu alcance, algo que voará alto e rápido se for bem moldado. Por isso, não perca tempo com brigas sem sentido, com palavras que ferem. Invista em oração, em diálogo, em comunhão com Deus. O mundo tentará desviar suas flechas, mas quem as lançou foi você, e quem as guia é o Senhor. O Salmo 127 nos encoraja a confiar, a crer que, mesmo que nossos filhos passem por desertos, Deus é o Deus do maná,
da água da rocha, da nuvem e da coluna de fogo. Ele os guiará, ele os sustentará. E um dia eles voltarão para casa não como crianças, mas como flechas que cumpriram seu propósito e retornaram com honra. Conclusão. Impactante e reflexão final. Chegamos ao final desta jornada espiritual pelo Salmo 127. Mais do que palavras, esse salmo é um grito de fé em meio ao caos da criação moderna. É uma convocação para que os pais assumam o papel de sacerdotes do lar. É uma lembrança de que Deus se importa com cada detalhe da vida dos nossos filhos e que nenhuma oração feita por eles será em vão. Vivemos numa época onde as famílias estão sendo atacadas, onde os filhos estão sendo seduzidos por promessas vazias, onde o laço entre pais e filhos tem sido corroído pelo distanciamento, pelas telas, pela pressa do cotidiano. Mas o Salmo 127 é como um farol, apontando o caminho de volta ao essencial, colocar Deus no centro. A verdadeira herança que deixamos para nossos filhos não são bens materiais, mas sim uma fé inabalável, uma vida de oração e o exemplo de uma casa construída sobre a rocha. Quando nossos filhos nos virem orando, lendo a palavra, confiando mesmo nas tempestades, eles aprenderão não só com nossos conselhos, mas com nossas atitudes. Se você chegou até aqui é porque carrega dentro de si um amor imenso por seus filhos. Um amor que deseja vê-los protegidos, abençoados e guiados por Deus. Que essa reflexão não termine agora. Que você continue a orar, a declarar promessas, a abençoar, a edificar. Que cada amanhecer seja uma nova chance de entregar seus filhos nas mãos do Pai. E se você ainda não tem filhos, ou conhece alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe. Porque o poder do Salmo 127 não se limita à sua casa. Ele pode restaurar famílias inteiras, trazer de volta filhos perdidos, curar feridas antigas, reacender a esperança. Deus ainda faz milagres. E muitas vezes o milagre começa com uma simples oração. Moral da história. O maior legado que podemos deixar para nossos filhos é a fé. E a maior herança que podemos dar é a certeza de que foram amados, abençoados e protegidos por um Deus que jamais falha. Mensagem final. Que seus filhos sejam como flechas afiadas, lançadas por mãos guiadas por Deus, atingindo destinos de vitória, propósito e eternidade. E que você, como pai ou mãe, jamais desista de ser o guerreiro que molda a hora e lança, confiando que o céu já escreveu a história deles com glória. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.